Olá, a paz do Senhor a todos novamente. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero agradecer a todos que têm me seguido e que têm assistido essas ministrações lá nas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Se você tem gostado das ministrações, gostado das mensagens, entra lá, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, Missão Apostólica Viva, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto dado hoje a nós pelo Espírito Santo é o que está em João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 2 e versículo 9, simplesmente. Amém? Versículo 2 diz o seguinte: E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Amém? Versículo 9. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora vamos contextualizar tudo isso aqui, né? Como é de costume, como é de praxe. Não podemos deixar de mostrar que situação era essa, né? Jesus ensinava ao povo e a palavra diz que todo o povo se reunia, então era muita gente que estava ali para aprender com Jesus. Isso já me chama a atenção logo de cara, né? E aí chegam os fariseus com uma mulher pega em adultério. O título do texto é A Mulher Adúltera. A Mulher Adúltera. E eles apresentam essa mulher para Jesus e dizem a ele: Senhor, olha aqui, ó, ela foi pega no seu próprio ato de adultério. Ela foi pega pecando, né? Jesus recebe aquela mulher, olha para ela e certamente, segundo diz alguns historiadores, alguns teólogos, né, dizem que ela foi pega e trazida da maneira que estava, ou seja, nua, né? E isso já era a intenção de tirar a atenção de Jesus de alguma forma. Amém? E Jesus baixa a cabeça, começa a refletir, começa a pensar, escrever na areia. E a Bíblia diz que eles insistem: Senhor, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Senhor, o que tu vais fazer? Nós sabemos que tu és mestre sábio. Mas eles faziam isso somente para tentar Jesus, a palavra diz. Eles continuavam insistindo para tentar Jesus, porque de alguma maneira precisavam pegar Jesus. Ou por meio político, se ele declarasse que ela não deveria ser que ela deveria ser apedrejada, porque a lei romana dizia que eles não podiam matar. Então, por meio político, ele seria pego. Ou então por meio religioso. Que se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, eles diriam que a lei de Moisés diz isso, a religião mandava isso. Amém? Então, de uma ou de outra maneira, eles queriam apanhar Jesus. Armaram para apanhar Jesus. Jesus sabiamente continua escrevendo e eles insistem novamente. Jesus levanta os olhos, olha para eles, os encara, eles e toda a multidão que estava ali, porque eu não quero que vocês esqueçam que era muita gente. Primeiro, todo o povo estava aprendendo com Jesus, depois chega mais os escribas, os fariseus, trazem aquela mulher, o povo já aumenta. E segundo, quando eu acho que eu fico pensando aqui, analisando comigo, e acredito que quando começou toda aquela confusão, vieram mais curiosos para ver, né? Aumentou mais aquele volume de gente. Né? Ali estavam também, acredito eu, os discípulos, né? O que já aumenta esse caldo, aumenta mais essa multidão. Então a palavra diz que muita gente estava ali. Muita gente estava ali. Muita gente estava ali, entende isso? Muita gente estava ali, ouvindo a Jesus. Uns querendo aprender, outros querendo armar para pegá-lo, outros simplesmente por curiosidade, outros porque o seguiam verdadeiramente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, querido, entende que essa situação é uma situação que gerou polêmica no meio dessa multidão. Gerou polêmica no meio da multidão. E aí eles insistindo, Jesus retorna a olhar para eles, olha dentro deles, o que é mais, não olha para eles. Jesus olha dentro deles e faz uma pergunta simples. E faz uma exclamação simples. E ele diz o seguinte: aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Primeiro que nós já ouvimos esse texto de maneira diferente. Eu, quando criança, ouvi o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não é aquele que não tiver, é aquele que não estiver em pecado. Jesus não vai muito longe, Jesus se concentra naquele momento.
aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Jesus é especialista, irmãos, em olhar para dentro de você e fazer com que você olhe para dentro de você. Jesus é especialista em olhar para dentro do homem e fazer com que o homem olhe para dentro de si mesmo. Jesus, com essa simples exclamação, com essa simples pergunta, faz com que todo aquele povo, toda aquela multidão, olhe para dentro de si e se analise, e se autoanalise, e faça uma autorreflexão de si mesmo. E aí eles olham para dentro de si, e Jesus é especialista, expert nisso, querido, em fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Foi assim, querido, com aquela mulher samaritana lá no poço, lembra? Jesus fez com que ela olhasse para dentro de si e reconhecesse que ela precisava da água da vida, que a vida dela não estava sendo legal, que ela precisava da água da vida que era Jesus. Foi assim com a mulher sírio-fenícia, quando chega diante da mesa de Jesus e diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Ela olhou para dentro de si e viu que a soberba dentro dela era grande, ela precisava se humilhar agora. E foi assim com muitos outros, e foi assim com outros, e foi assim com Pedro, depois de Jesus ressuscitado. Jesus olha para Pedro nos olhos e diz: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro não aguenta, cai no choro e diz: Jesus, tu sabes que eu te amo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E foi assim, irmãos, até mesmo com Judas lá na Santa Ceia, quando Jesus diz: aquele que molhar o pão comigo, no prato com que eu como, no mesmo prato que eu, esse é que vai me trair. E Judas molha o pão ali. Jesus olha dentro dos olhos de Judas e diz: vai, fazes o que tu tens que fazer, mas fazes depressa. Jesus faz com que o homem olhe para dentro de si. E nesse momento não é diferente. Jesus faz com que toda aquela multidão olhe para dentro de si, analise a si mesmo e reconheça que tem pecado. Mas essa não é o grande quê da questão. Esse não é a grande, sabe, o grande quê da questão, a grande situação que Jesus põe o homem nesse momento. Jesus põe o homem para olhar para dentro de si, mas ao mesmo tempo Jesus dá a oportunidade desses homens reconhecerem seu pecado e trazerem diante dele e pedirem perdão diante dele, porque ele está ali. Porque ele está ali. Foi ele que fez com que o homem olhasse para dentro de si e reconhecesse e visse o seu pecado. Mas ele está ali também para dar o perdão. Ah, irmão, como que você sabe disso? Irmãos, presta bem atenção. Quando Jesus volta a levantar a vista de novo, depois de ter feito essa pergunta, ele encontra um arrependido. Um que olhou para dentro de si, e até porque o pecado desse um já foi espalhado no meio da multidão, já foi colocado ali diante de todos, somente a mulher que foi pega no ato de adultério, que foi pega no ato de pecar, ficou. Ela ficou para receber o perdão de Jesus. Somente ela ficou, mas a oportunidade era para todos. Todos viram que tinham pecado, e Jesus estava ali para perdoar os pecados, assim como ele fez com a mulher adulta. Quer ver? Ele diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: nenhum ficou, Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, porque eu não quero mais ver você andando neste mundo de pecado. Vai e não peques mais, não é porque tu vais para o inferno se pecar. Não é em tom de ameaça que Jesus fala. Jesus fala: vai e não peques mais, porque ele não quer mais ver aquela mulher naquela situação, sendo trazida por homens escarnecedores, homens soberbos, religiosos diante dele, homens que estavam armando e maquinando pegá-lo. Jesus não quer ver aquela mulher sendo humilhada. Jesus não quer ver aquela mulher sendo maltratada pelo erro, pelo pecado. Amém, querido? Pensa nisso. A oportunidade que Jesus dá é para todos. Porque ali diz que existia muita gente aprendendo com ele. Todo o povo estava aprendendo com ele. Vieram mais os fariseus, vieram mais aquela mulher, então o povo era muito. Então a oportunidade foi dada para todos. Essa grande oportunidade de arrependimento e de perdão do pecado foi dado a todos, mas somente ela ficou. Os outros poderiam ter ficado também e feito como ela. Senhor, me perdoa. Senhor, o meu pecado é esse. Pai, eu me arrependo deles. Será que tu me perdoas? Será que Jesus teria agido diferente se fosse um arrependimento de coração, um arrependimento sincero? Jesus teria agido da mesma forma e dado a toda, dito não só para ela, vai e não peque mais, mas ele teria dito isso a todos os que estavam ali. Vocês todos, eu não os condeno, vão e não pequem mais. Então hoje presta atenção. Que atitude você vai tomar diante do olhar para dentro de si
diante desse momento que você olha para dentro de ti e reconhece que aí tem pecado, o que você vai fazer? Você vai embora como os outros, como a maior parte da multidão, ou você vai ficar como uma mulher adulta e receber o perdão de Jesus? Vai ficar diante dele, vai se humilhar e receber o perdão dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Fica com essa palavra em nome de Jesus, amém? E não esquece, se gostou dessa ministração, compartilha. Entra lá no Facebook, no YouTube, compartilha, se inscreve no canal em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.